O Super Choque é um dos personagens mais famosos da Dakota Várzea, que é do universo de super-heróis e vilões que permeia a cidade de Dakota City. Lembrando também que o Super Choque e os super personagens em volta dessa história eram de outra editora antes de irem parar no universo da DC. O Super Choque é um personagem muito querido pelo público brasileiro, já que ele passou de forma quase exaustiva, repetindo várias e várias vezes, no SBT no horário de almoço. Quando eu via alguma coisa do Super Choque, já dava uma fome, já dava vontade de almoçar. Mas na real, a animação do Super Choque, assim como várias outras animações de super-heróis, são muito rasas e não explicam os poderes desses personagens, não entram muito nesses detalhes. Eles tendem a ficar presos na narrativa daquele episódio de enfrentar o vilão da semana e tudo mais. Então, muitas capacidades e habilidades daquele super-herói em questão acabam ficando mal trabalhadas ao serem representadas por esses desenhos. Mas então, se você quiser saber mais sobre os poderes daquele seu herói favorito de infância, você precisa normalmente ler os quadrinhos daquele personagem e ver o que ele é capaz de fazer realmente. Então, é por isso que eu decidi trazer esse vídeo aqui para vocês, reunir todos os poderes do Super Choque e vou explicar cada um deles agora mesmo. E antes, deixem o seu like e seu comentário bom, nós temos o poder da eletrocinese. Esse é o poder principal do Super Choque, então não tem como a gente iniciar a lista dos poderes do Super Choque sem mencionar esse poder. A eletrocinese é a capacidade de produzir e manipular a própria eletricidade. O Super Choque pode manipular essa eletricidade por meios externos, como fios de alta tensão, ou então ele também consegue produzir e manipular eletricidade a partir do próprio corpo. Como vimos na série animada dele, ele pode acabar ficando descarregado caso ele utilize ataques que geram grandes potências elétricas, potências muito altas. Mas isso é um problema que ele já conseguiu contornar com o tempo. O Super Choque pode absorver a energia também de aparelhos próximos a ele ou até mesmo doar parte da sua energia, da sua eletricidade natural, e recarregar alguns objetos à sua vontade. Se um telefone acaba a bateria, o Super Choque vai lá e carrega aquele telefone, se ele quiser. O Super Choque também pode carregar os seus punhos com essa eletricidade, fazendo seus ataques físicos ficarem ainda mais poderosos. Assim como pode carregar certos objetos e fazê-los até mesmo explodir. É importante a gente deixar esse poder aqui como o primeiro da lista, já que todos os próximos poderes são basicamente variações desse primeiro poder da eletrocinese. Todas as suas capacidades vêm com base no seu controle da eletricidade e no refinamento desse poder. Então, para não ficar repetitivo ao longo do vídeo, é melhor já deixar explicado aqui de cara. A próxima habilidade é o controle eletromagnético. Outro poder extremamente comum do personagem é a sua levitação magnética. Ele usa o eletromagnetismo para fazer com que determinados objetos consigam voar ou então vir até o próprio Super Choque. Nós podemos ver isso claramente naquele disco de metal retrátil que ele carrega consigo para voar pela cidade. No início da animação, era uma tampa de bueiro, mas depois o seu eterno amigo, que também manja muito de tecnologia, acabou criando esse disco para ele. A levitação desses objetos depende muito do material que o objeto em questão é feito. Metais, obviamente, são mais fáceis de levitar, enquanto objetos de madeira são um pouco mais complicados. Não fica muito claro, mas acredito que o Super Choque é incapaz de levitar objetos de borracha, já que esses objetos não conduzem eletricidade. Um limite de peso não é especificado, mas frequentemente vemos ele levitando carros, helicópteros, aviões e até mesmo tanques de guerra. Então, o Super Choque é bem poderoso. Além disso, ele pode magnetizar objetos no ponto em que ele está, prendendo-os ali. Ele também pode utilizar o efeito contrário, deixando aquela pessoa ou objeto magnetizado no ponto em que ele está. Dessa forma, a pessoa ficará presa no chão se estiver no chão e magnetizada, ou ficará presa na parede se estiver em uma parede. É quase como se aquela pessoa estivesse presa com telecinese, agarrada na parede mesmo, ou com as teias do Homem-Aranha. O Super Choque tem os seus campos de força.
quando eu disse sobre o refinamento dos seus poderes. É exatamente sobre isso que eu estava falando. O Super Choque consegue utilizar a sua eletricidade para criar um campo de força em torno do seu próprio corpo, ou então expandir esse campo de força para proteger grupos inteiros de pessoas. Como esses campos de força são feitos a partir da eletricidade, é bem comum que ao serem atingidos, os oponentes sofram também uma descarga elétrica. É um poder bem útil para quem não possui invulnerabilidade ou um fator de cura bem acelerado. Como é o caso do Super Choque, ele também pode utilizar esse poder para criar barreiras para se proteger ou proteger outras pessoas. Temos também o controle eletrônico. O Super Choque tem um certo grau de manipulação de aparelhos eletrônicos com seus poderes. Tem aqueles controles mais óbvios de carregar e descarregar aparelhos, tirar energia deles, e os mais avançados que é o que de fato controla esses aparelhos. Obviamente, são situações específicas em que esse poder vai ser utilizado. Dependendo muito do vilão e do contexto. Utilizar esse poder no dia a dia seria completamente inútil. A transformação elétrica é o próximo poder. Quando a carga em seu corpo se torna extremamente alta, o Super Choque é capaz de transformar o seu corpo em energia pura. São eventos isolados quando isso acontece, mas mostra o nível que o personagem pode atingir. Nessa forma, ele não fica limitado à fisiologia humana, e é quase impossível feri-lo por socos ou tiros de arma. Além disso, ele consegue se teletransportar por fios de alta tensão, percorrendo longas distâncias em menos tempo do que conseguiria voando no seu disco. A sintonização de ondas é outro poder. O Super Choque pode usar seus poderes de sintonização para ouvir as ondas de rádio e fazer chamadas telefônicas mesmo sem um telefone. Ele fica sabendo onde está ocorrendo uma determinada ocorrência policial e chega naquele local antes mesmo dos policiais para resolver os problemas e lidar com os vilões. Temos também a projeção de energia. O Super Choque consegue solidificar a sua própria energia para fazer alguns construtos. Mais ou menos como os Lanternas Verdes. Normalmente, ele cria pequenas esferas de energia que agem como granadas, discos ou barreiras. Ele consegue criar objetos mais simples, mas isso demanda tempo, concentração e gasto excessivo de energia. A resistência mental é outra habilidade. O Super Choque já demonstrou um certo grau de resistência à telepatia e outras formas de controle mental. Além disso, ele resistiu à equação antivida, uma equação cósmica poderosa que normalmente tira o livre-arbítrio das pessoas. Isso resume os principais poderes e habilidades do Super Choque. Espero que tenha sido útil. Se você tiver mais alguma pergunta ou precisar de mais informações, é só perguntar.